Um bom domingo a todos. Hoje, domingo, primeiro domingo depois da celebração do Natal, eu contemplei que estamos vivendo 60 anos do Concílio Vaticano II e eu contemplando estes 60 anos de Concílio Vaticano II e completando 60 anos de uma viagem extremamente desconhecida pelo globo terráqueo. Esta viagem que começamos há 60 anos atrás, vivemos intensamente uma vida solitária, uma vida sem direito a participar daquela igreja que Jesus Cristo fundou no cenáculo de Jerusalém. Então, vi muitas celebrações, mas eu aqui, como vivo esses 60 anos de uma forma diferente, do entendimento diferente da, da igreja atuante do Concílio Vaticano II. Então eu contemplei aqui, no dia 25 de dezembro, este momento. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio por testemunho para dar testemunho da luz. Jesus, no Evangelho, falou que Elias é o mesmo João que vai vir nos últimos dias. E eu, contemplando esses 60 anos, meditei muito no que Jesus falou a respeito de Elias, e eu fiquei ainda com a minha consciência tranquila do que Elias representa o João Batista da primeira vinda, e Elias representa a testemunha da segunda vinda de Jesus à terra. A fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E a gente fica observando, assim como Jesus fundou a sua igreja, na Quinta-feira Santa, deixou a sua igreja pelos seus apóstolos e ficou até hoje. E quando chegou em 1960, pegaram a igreja que Jesus fundou e transformou numa igreja diferente daquela que Jesus deixou para nós. E então, como comemorar este nascimento, senão através de meditações e de palavras gratificantes que ficou neste primeiro capítulo de São João. Mas a todos os que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse nascimento é o nascimento de Jesus no coração daqueles fiéis que sofrem neste mundo
pela desobediência dos cristãos que, em vez de manter Jesus nascido pela sua igreja, hoje nós temos Jesus que nasceu em toda a eternidade, um Deus que nasce para aqueles que não é da linhagem do sangue, nem da vontade do mundo, mas Deus que fornece um nascimento espiritual, que quando uma pessoa recebe esse nascimento, tudo se torna felicidade. E nós que não cremos nas coisas que o mundo oferece, coisas daqui de baixo, mas que cremos na existência de Deus no céu, procuramos conhecer esse nascimento no coração que leva até o Deus eterno. E a gente fica meditando e falta até palavras para nos expressar. Mas eu, voltando ao Natal, eu recebi esse Natal de forma diferente, mas quero falar aqui, há 3 anos atrás eu comecei a gravar estes vídeos, foi para chamar a atenção de um senhor, escritor argentino, por pseudônimo Hugo Vast. Ele, em 1902, ele escreveu o livro Sexto Selo do Apocalipse. Através desse livro Sexto Selo do Apocalipse, meu pai e a nossa família entendemos há 60 anos atrás o grande mal que os homens encarregados de levar a palavra de Deus aos homens, de fazer a celebração eucarística e levar os corações das pessoas, eles simplesmente mudaram muitas coisas que Jesus nos permitia fazer. Hoje vivemos numa desolação imensa e não temos condições de viver intensamente a celebração da Santa Missa. Então, quando eu comecei a gravar este vídeo, pensando no grande escritor e o amor com que Deus teve para conosco de permitir que ele deixasse o alerta para que nós não seguisse a abominação da desolação. E quando a gente sabe o que é um nascimento, quando não é um nascimento da carne nem do sangue humano, mas o nascimento de Deus, esse nascimento, quando ele vem de Deus, nos indica para nós não continuar vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hugo Vast, quando ele escreveu o livro O Sexto Selo do Apocalipse, ele nos alertou sobre o Concílio Vaticano II, o que poderia trazer para nós de prejuízo, que é quando se tira a essência, tirar os altares das igrejas aonde se prestava o culto ao Deus lá no céu e no Santíssimo Sacramento. Hoje nós temos muitas igrejas que nem altar têm, que nem se preocupam em ter Jesus como o centro da igreja. E eu queria fazer aqui uma
uma ressalta do que é hoje. Eu não tinha a menor intenção de participar de momentos como esse, de transmitir palavras que eu acho que não devia transmitir, mas se não fizesse isso, talvez eu poderia ser penalizado, porque eu recebi, assim como as pessoas, os antigos, receberam anjos em sua casa, receberam mensagem de diversas formas por intermédio da misericórdia divina. Eu recebi esse livro de Hugo Vast como um profeta e tudo que ele falou está sendo realizado. Eu tenho vários momentos em que eu contemplo no meu interior e fico pedindo a Deus como me inspirar para levar a vocês o sentido dessas inspirações, como falar ao coração de uma pessoa que não tem preparação para receber as palavras. E quando se fala uma palavra bem atrativa, chega às pessoas e as pessoas entendem. Mas as palavras de Hugo Vast que ele deixou foi palavras segundo o Espírito, não é fácil de ser transmitido, não é fácil de levar às pessoas, e muito menos por intermédio de um vídeo. As palavras penetrantes do conhecimento divino é preciso chegar com retidão e com uma confiança certa de que não é falsos cristos e falsos profetas, porque ai de nós se pronunciar uma palavra que não seja verdadeira, que aqueles que às vezes querem falar para ganhar o estima das pessoas que assistem, fala com palavras sábias, cheias de atrativo, chega ao público e o público aplaude, responde, comenta com alegria. E eu às vezes fico perguntando a mim mesmo por que eu faço esses vídeos e as palavras não saem de acordo com o conhecimento das pessoas do outro lado. Mas é assim mesmo, porque se uma palavra que sai na sinceridade, no, no sentido de repreensão, essa palavra não chega com muito gosto às pessoas, mas eu acredito que, falando de Hugo Vast, falando desse escritor que há mais de 100 anos deixou o resultado da apostasia que iria acontecer nos últimos tempos, e eu, testemunha desses acontecimentos, onde eu acompanho, tive muita dificuldade em entender o sentido das palavras, porque as palavras, quando é dificultosa de entendimento, elas é feita para aqueles que são prudentes e, e tentam e clamam e pedem todos os dias para compreender a mensagem. E então, por ser difícil e por ser com muito sofrimento, eu absorvi. Hoje eu tenho palavras de fé, de esperança e de caridade. E essas palavras de fé, de esperança e de caridade que tenho comigo transborda dentro de mim, e eu sinto uma alegria nos sofrimentos de transmitir essas palavras para uma pessoa que esteja
condições de ouvir, entender e saber que para chegar até o conhecimento da verdade é preciso paciência e humildade. É preciso que passamos por dificuldade e tribulações e até as palavras que Cristo falou para que aquele que disser que Cristo está aqui, Cristo está ali, não dê crédito, mas que observe as palavras que são ditas segundo o amor. E quando ela é dita segundo o amor, ela não tem perigo de ser entendido. E por isso, tudo que Hugo Vast falou sobre o Concílio Vaticano II, eu há 60 anos atrás, uma criança com 8 anos de idade, absorvi, compreendi e hoje, 60 anos depois, gostaria muito de poder falar muito sobre o que ele ensinou e eu vivo aqui na Terra, ainda vivo de corpo e alma. Tenho uma vontade imensa de poder transmitir tudo que eu aprendi nesses 60 anos e que não foi em vão e que eu possa ainda um dia, com a ajuda de Deus e de algumas pessoas que possam me incentivar, a me orientar a levar esse conhecimento em condições de chegar aos corações que têm fome e sede de justiça. E eu agradeço hoje, nesse primeiro domingo depois do Natal, que nasça Jesus no corações de cada um, segundo o capítulo 1 de São João, até o versículo 18, como diz aqui: ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele mesmo é que o deu a conhecer. Por isso, desejo que vocês entendam, abram o coração para receber o menino Jesus no seu coração, não por meio das pessoas carnais, mas sim das pessoas que vivem segundo o Espírito. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.